Olá! Hoje a nossa análise vai fundo na NR10, mas com um foco bem específico e super importante: proteção e combate a incêndios. Proteger vidas, proteger o patrimônio, isso é crucial, né? Especialmente quando tem instalação elétrica envolvida, que aí o risco é outro. A gente tem aqui um material bem completo sobre prevenção, sobre combate, e a ideia é destilar o essencial. E olha que interessante, logo de cara, a gente fala fogo, incêndio, combustão, parece tudo a mesma coisa, mas tecnicamente não é bem assim. É verdade. O incêndio, é o fogo que saiu do controle, aquele que causa dano mesmo, para a vida, para o patrimônio, para o meio ambiente. Infelizmente, a gente viu um exemplo trágico no Museu Nacional. Uma falha no ar-condicionado ligada à parte elétrica que virou um desastre. E a combustão, essa é a reação química por trás de tudo. Ela libera calor, luz, energia, Para ela acontecer, a gente precisa de 4 coisas juntas. O famoso tetraedro do fogo. Precisa do combustível, claro, o que vai queimar. Certo. Precisa do comburente, que geralmente é o oxigênio do ar. Precisa de uma fonte de ignição, o calor inicial, e da reação em cadeia, que é o fogo se alimentando. Se tirar um desses, acabou. Faz todo sentido. E essa questão do calor? Me lembra dos tais pontos notáveis. Tem o ponto de fulgor, que é quando o material solta vapor, inflama como a chama perto, mas apaga se tirar a chama, Isso. Aí tem o ponto de combustão. Aí sim a queima continua mesmo sem a fonte externa ali direto. E o mais crítico, acho, é o ponto de ignição, que pega fogo sozinho, só com o calor do ambiente, sem precisar de chama nenhuma. Exatamente. E a própria combustão pode ser diferente. Às vezes é completa, sabe? Aquela chama viva, bonita. Isso quando tem oxigênio sobrando. Mas pode ser incompleta também. Aí gera muita fumaça, gás tóxico, perigosíssimo em lugar fechado. E tem até espontânea, de material que esquenta sozinho. Nossa! E aí, se a pessoa se depara com fogo, fumaça, a rapidez para identificar e avisar é tudo, imagino. Os alarmes ajudam nisso. Tem aquele som intermitente, que geralmente para atenção, urgência. Isso, um alerta. Um contínuo, que aí a coisa é mais séria. Emergência, talvez até evacuação. E para lugar barulhento, tem as luzes, Aquelas que piscam forte, tipo estroboscópica. Com certeza. E a ação imediata. O que fazer? Primeiro de tudo, calma. Parece clichê, mas é fundamental. Depois, avisar quem precisa ser avisado. O controle, a brigada. Tentar desligar a energia daquela área, se for seguro, claro. Isso é vital com eletricidade. Ah, sim. E se o fogo ainda está começando, pequeno, e a pessoa se sente segura e tem o equipamento certo, tentar usar o extintor. Agora, se a coisa já cresceu, aí não adianta arriscar. O melhor é fechar a porta, a janela para confinar o fogo e tentar resfriar as paredes do lado de fora para não passar adiante. Usar o extintor correto. Isso é chave, Porque, como você disse, não dá para jogar água num painel elétrico ligado, por exemplo. Aí entram as classes de incêndio. Precisamente. As classes ajudam a entender o que está queimando e como combater. Classe A, por exemplo, são os sólidos comuns. Madeira, papel, tecido, aqueles que queimam na superfície e por dentro, e deixam resíduo, cinza, brasa. Entendi. Classe B já são os líquidos inflamáveis, ou gases, óleo, graxa, gasolina, álcool, gás de cozinha. Esses queimam só na superfície e, diferente da classe A, geralmente não deixam resíduo sólido. E a classe C? Essa é a crítica para a NR10, imagino. Exatamente. Classe C é equipamento elétrico energizado. Motor, quadro de luz, fiação. O perigo é que é duplo. O fogo em si e o risco de choque elétrico para quem está tentando apagar. Por isso, o extintor não pode conduzir eletricidade de jeito nenhum. Claro. Aí temos a classe D, que é mais específica para metais que pegam fogo, como magnésio, titânio, precisam de agentes extintores especiais. E a classe K, focada em cozinha, óleo, gordura vegetal, animal. Muito comum em restaurantes, cozinhas industriais. Entender isso tudo mostra que não é simples. O que me leva a pensar, a prevenção é mesmo o melhor combate, Sem a menor dúvida. Olha, a imensa maioria dos incêndios, infelizmente, tem um pezinho na falha humana. Seja por não seguir norma, por manutenção mal feita, gambiarra, ou até por falta de conhecimento mesmo. Que tipo de falha, por exemplo?
coisas às vezes até bobas, mas perigosas. Faísca de ferramenta perto de produto inflamável, sabe? Aquele monte de pano sujo de óleo esquecido num canto. Serviço de solda sem proteger a área em volta. E claro, um clássico. Instalação elétrica sobrecarregada, antiga, mal feita. Isso é um convite para o problema. Então, para prevenir, é um pacote de medidas, né? Tem que avaliar os riscos do lugar, ter sistema de alarme, detector, ter um plano de emergência que todo mundo conheça, guardar inflamáveis do jeito certo e treinar o pessoal. Pega o fogo. A lógica é quebrar aquele tetraedro que a gente falou. Tirar um dos 4 elementos. Certo. Como? Basicamente, 4 métodos. O mais comum é o resfriamento. Tirar o calor. O agente universal para isso é água. Mas, atenção, não usar em classe C energizada nem em alguns líquidos inflamáveis que podem espalhar. Entendi. Outro método é o abafamento. Tirar o oxigênio. Se a concentração de oxigênio cair para menos de 16%, mais ou menos, a combustão para. Espuma, CO2, até um pano úmido num fogo pequeno faz isso. Tem o isolamento, tirar o combustível, afastar o material que ainda não queimou, fechar uma válvula de gás. E, por último, a quebra da reação em cadeia. Alguns agentes extintores, como certos pós-químicos, interrompem a reação química do fogo em nível molecular. Interessante. E para aplicar esses métodos na prática, logo no começo do fogo, entram os extintores, aqueles portáteis ou sobre rodas. Exatamente, são a primeira linha de defesa. Os tipos mais comuns, tem o de água pressurizada, o AP, ótimo para classe A, tem o de dióxido de carbono, CO2, esse é muito bom para classe B e C, porque ele abafa e resfria, não conduz eletricidade e não deixa sujeira. Perfeito para eletrônicos, quadros. Ah, bom saber. Tem o de espuma mecânica, EM, bom para classe A e B, porque abafa e resfria também. E o de pó químico seco, o PQS. Esse é bem versátil, tem pó para classe BC e tem o pó ABC, que pega madeira, líquido e elétrico. E ainda tem pós especiais para classe D e o agente para classe K, tipo acetato de potássio. Saber qual usar é fundamental. Perfeito. Então, para a gente amarrar essa nossa análise, fica muito claro, né? O conhecimento técnico é importante, sim. Saber das classes, dos métodos. Mas o que faz a diferença mesmo é a cultura de prevenção. É seguir norma, fazer manutenção direito, treinar as pessoas e ser o que realmente protege, ainda mais onde tem risco elétrico. Exato. E fica aqui uma provocação para quem está ouvindo para refletir, já que a gente viu que tanta causa de incêndio vem de fator humano, de uma manutenção esquecida, de um uso meio descuidado. Que pequena mudança, que verificação simples no dia a dia do trabalho poderia ser feita para diminuir de verdade esse risco elétrico de incêndio? Às vezes uma coisinha pequena pode ter um impacto enorme na segurança de todo mundo.